amo os animais mais do que gente. E na minha casa, os animais de estimação são considerados como membros da minha família. Sou cristã e conheço a palavra de Deus. Pensar e agir dessa maneira é bíblico. O cristão glorifica a Deus amando mais animais do que gente? Assista ao conteúdo desse vídeo e você vai saber. Atualmente, em muitos países, milhares de pessoas, inclusive cristãs, levaram várias espécies de animais para dentro de casa. Muitos desses animais participam das atividades do dia a dia da família, seja nas mesas durante as refeições, dormindo nas camas nas suas casas, e há situações até que os animais substituem os membros da família, como o cônjuge e os próprios filhos. Se o homem deu aos animais o status de membro da família, é de fato uma escolha pessoal, posição que deve ser respeitada, mas atribuir a Deus a ordem de amar os animais como seres humanos foge da autoridade divina. E sobre esse assunto é preciso saber o que a palavra de Deus ensina e determina. Eu sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica. O conteúdo de hoje aborda sobre a confusão de valores e a proporção do engano no meio cristão no que diz respeito ao amor aos animais. Se você é cristão e tem dúvidas sobre o limite bíblico a respeito da relação entre seres humanos e animais, fica aqui, vale a pena conferir. Gente, quem não gosta de apreciar, de cuidar, ter de perto seres tão fofinhos, amigos e carinhosos como os animais domésticos, não é verdade? A grande maioria dos seres humanos simpatizam e querem ter animais de estimação. Os motivos para se ter um ou mais animais de estimação em casa varia muito, tanto no tempo quanto no espaço. Os noticiários mostram horrores causados por pessoas más contra os animais. Maus tratos são comuns em todas as partes do mundo. O que levaria pessoas a cometerem tamanha crueldade contra seres indefesos, criados e amados por Deus? Não sabemos, mas não deixa de ser um dos motivos extremos pelos quais muitas pessoas, infelizmente, adotam animais para maltratar. Por outro lado, temos visto extremos e exageros cometidos por aqueles que se dizem ser amantes dos animais. Por exemplo, tomar as refeições na mesa juntamente com os membros da família, dormir na mesma cama ou no quarto do casal. E em casos de pessoas casadas, às vezes os animais ocupam o lugar do cônjuge na cama. Animal e crianças dormindo na mesma cama. O exemplo da senhora norte-americana que deixou milhões de dólares como herança ao seu cachorro e pediu para que quando viesse a falecer, fosse enterrado ao lado dela. Situação em que há um desejo intenso do dono do animal que ele vá para o céu e juntos desfrutem da mesma glória, a glória de Deus. A nova realidade urbana, com suas tendências de interpretação e constituição de família, está trazendo confusões e dúvidas para o cristão sobre a perspectiva bíblica quanto aos cuidados e limite e amor aos animais. Muitas perguntas interessantes de cristãos
têm chegado até mim sobre esse assunto. Por exemplo, Cleo, é errado amar animais mais do que pessoas? Porque quanto mais eu conheço os animais, mais eu abomino as pessoas. Ou às vezes elas falam, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Numa ocasião, em um aconselhamento bíblico, eu ouvi a seguinte pergunta: Cleo, eu sou capaz de socorrer um cão doente, faminto na rua, mas eu não sou capaz de fazer a mesma coisa por um mendigo, que é um ser humano. É errado isso? Por conta dessa realidade, é que eu resolvi elaborar o conteúdo desse vídeo e apresentar uma resposta bíblica sobre o amor aos animais para que cada cristão seja confrontado com o que Deus fala sobre esse assunto. O primeiro aspecto a ser considerado, e eu acho muito importante falar sobre isso, é sobre a criação dos animais. Você sabia que Deus investiu 2 dias da criação para trazer os animais à existência de modo estruturado e organizado? De acordo com Gênesis capítulo 1, versículos 20 a 23, o 5º dia, a vida animal, tanto no mar quanto nos ares, elas foram criadas. De acordo com Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 31, no 6º dia, foi a vida animal terrestre a ser criada. Sobre a criação, é fundamental que se compreenda que Deus fecha o seu trabalho dizendo que tudo era bom. Disse Deus: encham as águas e os seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enche as águas dos mares, multipliquem-se as aves da terra. Já está em Gênesis capítulo 1, versículos 20 até o 22. Mas a nenhum animal, seja marinho, aéreo ou terrestre, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que interessante. O ser humano foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, de acordo com a palavra de Deus, o animal não se iguala ao homem em termos de espécie. Ao homem foi dada a ordem clara de cuidar dos animais. Em Gênesis 1, 26, por exemplo, está assim: Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Esse é o segundo aspecto bíblico: cuidar dos animais. A Bíblia está repleta de versículos que orienta o homem a cuidar dos animais, mas não há nenhum versículo bíblico, nenhum sequer, ordenando o homem a amar os animais como a si mesmos. Ou seja, Deus não ordena que o homem ame animais como se fossem seres humanos. De acordo com a palavra de Deus, um cristão que diz amar mais os animais do que os homens, lamentavelmente, estão ofendendo diretamente a Deus. A Bíblia afirma que o homem é mau, cruel consigo mesmo, com as pessoas e também com os animais. E Deus é amor e justiça. A maldade humana não surpreende a Deus. Sim, o homem é pecador e foi exatamente por isso que Cristo morreu por ele. A Bíblia diz que Cristo morreu para salvar homens, não os animais. Isso não significa que podemos maltratar,
abandonar e não cuidar dos animais, seja de estimação ou não. Deus criou tudo para a sua glória, inclusive os animais. A preocupação com os animais, em primeiro lugar, gente, vem de Deus. Foi Ele quem ordenou esse cuidado e proteção por ser o dono de toda a animalia. Vou citar alguns versículos, por exemplo, o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Salmos 50, de 10 a 11, diz assim: porque é meu todo animal da selva e todas as alimálias sobre as milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, as minhas são minhas todas as feras do campo. Pois todos os animais da floresta são meus, como são meus as cabeças de gado, nas milhares de colinas. Então isso significa que com todos os grandes animais, os grandes, os pequenos, as aves, os que ficam para o chão, tudo que se move sobre a terra pertence a Deus. E Deus diz o seguinte em Gênesis 8:19: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu dou a quem eu quiser. Então, queridos, o justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos bondosos dos ímpios são cruéis. Isso está em Provérbios 12:10. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Qual o perigo, então, para o crente ao confundir a ordem de Deus para cuidar com amar os animais como a si mesmos? Vou explicar. Deus, ao trazer os animais ao mundo, ao trazê-los à existência, Deus fez de modo intencional e organizado, com um propósito único de ser adorado, glorificado e reverenciado através da sua criação. Isso está em Romanos 11:36. Confirma exatamente essa intencionalidade de Deus. Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. O mais lindo de Deus é que para se cumprir esse propósito, Ele mesmo deu explicação exata e clara ao homem de como deveria cuidar e tratar de tudo o que Ele criou. Mas por causa do pecado, as pessoas trocaram a verdade pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de todo louvor eterno. Isso está em Romanos 1:25. Ou seja, nós estamos percebendo que tudo que Deus criou para a sua glória, para a sua adoração, o homem colocou no lugar de Deus. Então, o cristão, ele precisa ser lembrado que não há argumentos para distorcer a ordem de Deus sobre o amor aos animais. Eles devem e precisam ser cuidados, eles precisam ser protegidos, mas por motivos bíblicos, que é glorificar a Deus de acordo com as suas instruções. O cuidado e proteção aos animais devem ser fundamentado no amor a Deus, conforme está em Deuteronômio 6:5, que diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, quer dizer, com todo o seu amor emocional, que muitas vezes confunde a ordem da criação, de como se relacionar com ela, é exatamente porque as filosofias seculares, elas trazem muito forte o amor emocional, o amor romântico. E não é dessa forma que Deus orienta. Deus define
e decide a quem devemos amar e cuidar para cumprir os seus propósitos. E como fazer isso? O cristão não está autorizado a substituir ou acrescentar elementos aos valores morais éticos no que se refere à família. Por exemplo, fazer escolhas intencionais e planejadas de, ao invés de ter um filho, ter um animal de estimação. Ao invés de amar o seu cônjuge, você dormindo com ele, você escolhe dormir com um animal de estimação. Você troca os seres humanos por animais, amando-os como se fosse a si mesmo, desprezando os seres criados à imagem e semelhança de Deus. Não caia no engano de acreditar que amando os animais como seres humanos e amando mais os animais do que os seres humanos, você está agradando e glorificando a Deus. Não está. Essa ação, ela é ofensiva, porque a exigência de Deus é para que nós cuidemos dos animais sem exagero emocional e com a motivação certa, que é obedecer o chamado dele, o chamado de Deus, para representá-lo na terra, relacionando, cuidando, gerenciando a sua criação. Pessoal, o conteúdo desse vídeo foi preparado para ajudar você a ter discernimento bíblico sobre a diferença entre cuidar biblicamente dos animais, que deve ser incentivado, apoiado, mas jamais cair na ofensa a Deus de dizer que ama mais bicho do que gente. Gente foi feito à imagem e semelhança de Deus e feito inclusive para representá-lo aqui na terra. A ordem de Deus é para que o amor a Ele seja com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força. E ao próximo como a si mesmo. E esse próximo é o ser humano. Se não for assim, é configurado como rebeldia a Deus. Espero sinceramente ter contribuído de alguma maneira nesse sentido. Agradeço muito por sua atenção e por estar comigo nesse projeto. E quero te falar algo muito importante. Você sabia que se você se inscrever aqui no canal Conselhos da Cleo e você compartilhar esse vídeo com seus amigos, o YouTube faz com que esses conteúdos apresentados, eles vão chegando a um maior número de pessoas? Se você gosta dessa ideia, se você quer que esse material chegue ao coração de outros cristãos, então, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e também ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Gente, um abraço, muito obrigado por sua atenção. Até!